é a carne negra. Se você for olhar a realidade do Brasil, está um nível de desigualdade muito grande. 70% da população mais pobre do Brasil é a população negra. E na escala mundial, a população negra é a que mais sofre, infelizmente. Preconceito, intolerância racial e social, profunda estupidez. Afinal, somos e seremos apenas ossos. Carne mais barata do mercado é a carne negra. A principal causa do racismo é o fato de que a maioria das pessoas são preconceituosas e não sabem respeitar a diferença de uma cor, de uma raça, etnia, cultura, religião. Esses pontos não te fazem maior ou menor do que ninguém. Por favor, respeite o próximo para que você seja devidamente respeitado. A desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, principalmente em países de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação com as dos mais pobres. Além do mais, quando você mora em comunidade é negra. Afeta alguns fatores como a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento e outras coisas que pessoas de outras raças não têm facilidade de acesso, infelizmente. Mesmo após 130 anos do fim da escravidão, ainda não fizemos da educação o caminho para eliminar a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. A educação é um direito de todos os brasileiros, mas na prática sabemos que isso não acontece. Após mais de 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, a desigualdade racial ainda persiste na nossa sociedade e, portanto, também dentro da escola pública. Basta olhar os dados do ensino básico, onde se vê um cenário preocupante para a juventude negra. Mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Então, cara, o racismo pra mim, ele é algo muito difícil em decifrar em palavras, né? Porque eu especificamente, por ser negro, eu nunca sofri o racismo especificamente pra mim, né? Mas assim, toda vez que eu vejo na TV, na internet, em esportes e na vida cotidiana normal, né? A gente sofre preconceito o tempo todo por ser negro e por ser pobre, por morar na favela, né? Então isso já é um preconceito. Agora você ser morador de favela, ser negro, já sofre um preconceito maior. Então assim, é triste ver que num país tão eclético como o nosso, num país tão múltiplo de cor e de raça e de cultura e de religião e de opiniões, né, ainda em pleno século XXI exista racismo. Existem pessoas cometendo racismo, existem pessoas cometendo preconceito a outras pessoas simplesmente por causa da cor dela, simplesmente por onde ela mora, simplesmente por onde ela vive e qual religião que ela acredita, né? Então é ruim, é triste, né? Desanima saber que em pleno século XXI existem pessoas assim. Mas eu acho que dá para mudar, eu acho que a educação pode mudar isso, eu acho que a cultura pode mudar isso, né? Eu acho que muitas coisas, muitos objetivos podem mudar a opinião das pessoas e simplesmente respeitar, né? Eu acho que a gente precisa ter o respeito a outra pessoa, sabe? E aceitar do jeito que ela é, independente da cor dela. Eu acho isso, pra mim, isso é o racismo. Bom, o racismo, assim, a gente vê o olhar, né, que alguém de diferente raça lança sobre uma pessoa que não é da sua mesma característica, né, vamos dizer assim. A gente sabe que culturalmente tem todo aquele processo de dominação, né, de exploração de uns sobre os outros, de colocação social, de afirmação social também. Então o racismo no nosso século XXI ele é inconcebível porque isso mostra que apesar de termos ultrapassado barreiras da discriminação, no sentido de conscientização, mas alguns elementos, né, como vamos dizer, dentro da própria estrutura social ainda existem mecanismos de exclusão social com relação à raça e preconceito. Eu acho que isso ainda pode ser mudado, né? Através de um amplo
trabalho, né, do Estado com políticas públicas voltando para que a sociedade, de uma forma geral, olhe para essas diferenças não mais com o olhar da discriminação, mas que todos com um sentimento de pertencimento, né, já que todos somos cidadãos e todos temos o mesmo direito. Então essa democracia racial, né, direitos iguais sem fazer distinção de raça. Mas no olhar do cidadão comum ainda rola muito essa depreciação em função da cultura, né, que nós recebemos do nosso contexto histórico aí, da estrutura da organização social, que foi criando vantagens, né, privilégios a certos segmentos sociais e a exclusão de outros. É um processo lento, mas acredito que possa ser derrubado. Mas infelizmente o racismo existe e está enraizado na nossa estrutura, não só social, mas também do Estado. Maria, me conta o que aconteceu na sua escola. No meu 6º ano do ensino fundamental, eu era a única menina negra da sala. Sim. Nesse decorrer, as meninas em colégio particular, nós sabemos que, querendo ou não, são padrões de beleza, né, que a sociedade impõe. Nisso, eu era taxada como a que não está no padrão, por ser negra, de cabelo preto, de cabelo cacheado. E você era a única negra da escola? Eu era a única negra da escola. E eu era bolsista. Então, com isso, as pessoas, aí mesmo que elas me falavam... Tinha um preconceito maior por ser bolsista e negra. E a minha mãe é empregada doméstica, e ali todo mundo, os pais eram advogados, empresários, e então era um tabu. Foi aí que, quando eu comecei, vamos dizer, a sentir vergonha de falar que minha mãe era empregada doméstica. Sim, mas essas meninas faziam alguma coisa com você? Sim, elas, no começo, elas fingiram que eram minhas amigas e começaram a mandar eu alisar meu cabelo, aí foi quando eu entrei em transição. Eu não me aceito, eu não sou assim, eu tenho que ter cabelo liso. Foi quando eu comecei a alisar meu cabelo, comecei a me maquiar, comecei a ter uma certa vaidade do padrão de beleza branca. Sim, mas aí depois de um tempo você se aceitou melhor? Sim, quando eu saí de lá, eu fui para um colégio que as pessoas eram mais negras, vamos dizer assim, tinha mais negros. Né, você? E as pessoas começaram a me aceitar da forma que eu era, não da forma em que elas queriam que eu fosse. Sim. Bom. 600 anos nós somos escravizados no Brasil, mas há 100 anos ainda aqui eles continuam agindo da mesma forma. Por mais que a gente tenha informação, por mais que tenha leis que protejam a gente, mas não adianta, acaba acontecendo. O racismo, ele tira oportunidades da gente, como frequentar uma faculdade, como se sentir bonita, como estar em lugares de destaque, entendeu? A mulher preta em si, ela é vista como a boa de cama, nós somos sexualizadas, nós não somos levadas a sério. Meio que um objeto, né? Meio que um objeto, exatamente. Acredito que você já deve ter passado muita coisa, né? Então, assim, qual foi a situação de racismo que você já passou, que você nunca esqueceu? Porque todos a gente lembra, mas sempre tem um que a gente nunca esquece. Uma vez, eu nunca fui de ficar usando turbante, essas coisas, mas por conta da minha família e tal. Quando eu usei o turbante pela primeira vez, foi uma coisa maravilhosa, que eu não quero mais largar. Eu fui pro meu curso que eu fazia, aí o pessoal já olha, tipo, nossa, ela tá com um pano na cabeça, ela já tá, por que ela tá fazendo isso? Já te olha como a esquisita. Aí então, eu entrei dentro da sala de aula, o professor olhou pra mim e falou, por que você tá com isso? Porque eu gosto de estar com isso, eu achei que tá bonito, eu vim com isso hoje. Não tá muito legal. Não, mas eu tô achando que tá legal, então eu fico pra ele. Você não quer tirar isso? Não vai atrapalhar seus colegas na aula? Você tá chamando atenção? Não, e o pior que foi o professor, né? Foi o professor. O papel do professor não é integrar, não. Com isso que ele falou, isso tudo já veio o pessoal me zoando atrás. Ah, Jennifer, você é mafeira, você é isso, você é freira. Tira isso, não tá legal, não ficou legal. Gente, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Isso é eu. Mas no final que aconteceu, eu
Pelos olhares das outras Pelos pessoas. olhares, pelo que o pessoal tava achando. Pelo professor, que é uma autoridade dentro da sala de aula. Pelo que ele falou, eu simplesmente tirei. Isso, eu me senti super mal, até porque eu tenho uma dificuldade enorme de me aceitar. Eu tive isso. Por conta do meu cabelo e tal, a minha família, que eu não tenho esse apoio, eu tive uma dificuldade enorme pra me aceitar. Então, qualquer comentáriozinho me machuca. Me deixa triste, me deixa mal. Mas só que mulheres como você, mulheres como outras pessoas, influências negras, isso, tipo, eu vendo, tá me mostrando muita coisa. Eu tô me mostrando, tô me libertando, praticamente. Aos poucos eu tô vendo que eu tô saindo da caixinha. Isso. Entendeu? E a intenção é essa mesmo. A intenção é empoderar as mulheres negras, é mostrar para elas o direito delas, que elas têm muito, e nós temos muitos direitos que não são respeitados, entendeu? Valorizar a nossa presença, o nosso trabalho, a nossa história, respeitar a nossa história, porque toda mulher negra traz uma bagagem que muita mulher branca não aguentaria, entendeu? A gente é sexualizada desde o berço, a gente é desvalorizada desde a infância, sabe? A minha situação de racismo que mais me doeu assim durante a minha vida toda foi ainda na infância, entendeu? Eu estudava, eu demorei muito para ir para a escola, porque eu não tive uma base familiar, entendeu? Eu já morei na rua, já passei por várias coisas, então eu vinha ter acesso à escola, eu já tinha 10 anos de idade, já era grande. Eu já era alfabetizada porque eu fui alfabetizada em casa. Mas eu conheci o núcleo escolar com 10 anos de idade, de 9 para 10 anos de idade. E teve um episódio na escola que, por incrível que pareça, as piores coisas acontecem dentro da escola relacionado ao racismo. Sim. E é um ambiente que a gente tem que estar seguro, que a gente deveria se sentir seguro, mas nunca é assim, entendeu? As crianças negras sofrem não só perante aos amigos, aos alunos, mas também pelos professores, os instrutores. Então, no meu caso, aconteceu o seguinte: eu sempre fui muito comunicativa, né? E ia ter uma gincana na escola e eu fui eleita a falar pela turma, né? E aí tava tudo certo, a gincana e tal, meus amigos, tava tudo certo o meu grupo. E aí quando a gente foi levar a ideia pro inspetor, pra direção, a diretora virou e falou que só ia aceitar a ideia se fosse uma outra menina, né, para apresentar, né, para representar essa turma. Aí eu peguei e perguntei, mas quem seria essa menina? Porque até então eu não tinha noção do que ela estava fazendo comigo ali naquele momento. E eu aceitei até numa boa. Eu falei assim, não, tudo bem, eu sempre fui assim, não dá pra me fazer, se alguém puder fazer, tá tranquilo, mas eu só quero que faça. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, não, tem que ser a Thaís, porque a Thaís é branca e o cabelo dela é liso. Eu nunca tive problema em aceitação comigo mesma. Eu desde pequena, quando eu saí da rua, eu conheci um cara que era vendedor de livros e tal, e ele me ensinou o que é a vida, e ele me empoderou desde pequena. Ele sempre falou pra mim que meu cabelo era bonito, que eu era muito bonita, então eu cresci me sentindo bonita, entendeu? E eu não tive aquela fase do, nossa, meu cabelo é feio, eu sou feia. Graças a Deus eu não tive, entendeu? Eu não tive porque eu tive desde pequena alguém pra poder me dizer isso. Só que essa pessoa não disse pra mim que aconteceria algo como aconteceu na escola, entendeu? Dali, realmente aconteceu. A menina apresentou um projeto que era meu, se apropriou, como acontece hoje em dia com muita gente, com a música, com a arte e tal. Ela se apropriou naquela época, ela apresentou, foi sucesso e tudo mais, e o meu nome não foi nem citado, entendeu? Sendo que era uma ideia minha, um projeto meu. Aí dali em diante eu comecei a me ligar, que eu estava sendo tratada diferente, que aí aconteceu outras coisas dentro da escola que eu estava sendo tratada diferente. E como que eu reagi? Com violência. Eu reagi com violência, porque eu não tinha instrução para lidar com aquilo. Hoje, eu não sou uma pessoa extremista, mas eu não vou mentir não. Eu não tenho paciência com racista não. Eu não tenho que educar racista. Eu não tenho que falar com um racista branco que ele não tem que me agredir.
ou agredir o meu povo. Eu tenho que falar para o meu povo preto como eles têm que se defender, o lugar deles, o valor deles, ensinar eles a se amar e a se valorizar, a valorizar os seus, a arte do povo preto, o preto consumir o preto, entendeu? O preto parar para ouvir o preto, ouvir música preta, consumir artes pretas, entendeu? Praticar o black money, o preto comprar do preto para poder todo mundo crescer, entendeu? Para a gente não ser a ralé da pirâmide, entendeu? Porque o rico, ele precisa do pobre como se diz, embaixo, na base da pirâmide, para ele poder continuar no topo. E a maioria que está na base são quem? Os pretos e pobres e periféricos, entendeu? Porque assim, se você for ver bem, todas as empregadas domésticas, a maioria são mulheres pretas. Eu já fui empregada doméstica, eu já fui babá, entendeu? Eu vim a ter um emprego assim, que eu fosse reconhecida depois dos 25 anos, entendeu? Depois dos 25 anos que eu vim ser reconhecida na minha profissão, que eu vim ter um reconhecimento. Até então eu era doméstica, eu era babá, eu era, sei lá, panfleteira, já fui de tudo, já fui camelô, já fui tudo, entendeu? Eu tive que ser de tudo, assim. Mas assim, eu vim a ser valorizada assim, com a minha profissão, com as coisas que eu sei fazer, depois de grande, entendeu? Ninguém nunca me deu aquele valor que eu merecia, porque todos nós merecemos um valor se a gente sabe fazer alguma coisa, se a gente se propõe a fazer alguma coisa, entendeu? Então merecemos sim. Não, eu tô aqui me colocando na questão aqui, né? Porque primeiro, vamos para a questão do estereótipo, né? Homem branco, né? Branco perante a visão da sociedade. Como branco. Machista, racista, homofóbico. Né? E eu fico tentando me colocar aqui, né? Porque, tipo assim, de fato, tipo assim, eu acredito que eu não seja branco, até porque é difícil encontrar branco no Brasil, até por causa dessa miscigenação toda. Mas é aquela coisa, eu posso ser solidário a uma amiga, a um amigo que sofreu racismo, mas eu não sofri no corte da dor racismo, né? E a gente sabe que e ele tá, e tudo agora virou. Tem uma coisa que tem me incomodado no mundo, é que tudo agora generalizou, virou bullying. Essa palavra americanizada, tudo é bullying. Aí, tipo assim, a pessoa está claramente sofrendo uma ação de racismo e aí é simplesmente minimizado por bullying, né? Tudo virou bullying. Ou quando não é um bullying, releva. Você entendeu mal, claro. Nossa, tá exagerando, tá levando tudo muito a sério. Você está muito pobre, coitada com esse negócio. E assim, então, tipo assim, eu me solidarizo muito com a questão do racismo, né? De alguém conhecido, muito próximo, que sofra. Mas assim, eu não tenho condições de falar, eu tenho condições de defender, de ir pra briga, mas não de falar sobre racismo, porque eu nunca sofri o racismo. Eu posso ter sofrido outras formas de preconceito social, preconceito por ser do rock, preconceito por ter cabelo também, porque a primeira coisa que eles atacam dentro do racismo é o cabelo. Nariz, estereótipo. E esquece que o cabelo é uma identidade. O cabelo é uma ancestralidade. Você cita no início a questão do seu turbante. O turbante você se sentiu bem porque a sua ancestralidade, né, a sua raiz genética passada como mulher negra, rainhas, princesas, deusas, então assim, se identifica nessa coisa, nessa questão, né? Então é muito complicado hoje se falar uma coisa que não deveria existir. Como é que você não pode gostar do outro pela cor, sabe? É muito triste, é angustiante. Escravizadas e culturas assassinadas, é a voz que ecoa do tambor. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie. Não resista. É o recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres. A gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar. Nós
dos negros, das mulheres, dos indígenas e dos nordestinos no Brasil, que têm suas narrativas apagadas sistematicamente, é falar da história do Brasil pelo olhar da maioria da população. É importante saber, a resistência pela cultura vale como um ato de resistir para existir. A cultura popular não é folclórica. Na cota não é esmola.